Olá, pessoal. Hoje a gente vai mudar totalmente o escopo, né, do que a gente já vinha discutindo. A gente sempre estava falando um pouco sobre as finanças empresariais e hoje a gente vai mudar um pouquinho para falar sobre as finanças públicas. Então, eu sei que é um tema que muita gente gosta de estudar, né, como é que funciona as finanças públicas, então muita gente tem dúvidas sobre o assunto, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Lembrando que, como tem uma disciplina muito específica, né, sobre administração pública, o foco da gente aqui é mais na perspectiva financeira. Então, como é que funciona a questão do orçamento público, que é o que a gente vai falar hoje, tá? Então, fiquem atentos para quem tem dúvidas sobre isso, né? Então, o que seria um orçamento público? Eu trouxe alguns conceitos aqui, só para vocês entenderem que antecipando, né, todo o orçamento público, todas as contas públicas, ela tem lei, né, destinada, então, o governador, o prefeito, ele não pode chegar lá e tentar fazer o que ele quiser, né, como a gente fala, tocar o terror nas contas públicas, nem fazer sair gastando tudo que ele deseja, então tem todo um ordenamento jurídico por trás disso, tem toda uma previsão dessa receita que deve ser base para ele poder fazer os gastos dele, então tudo isso é o que a gente vai começar a falar um pouquinho sobre isso para vocês hoje, tá? Então, trabalhando com os conceitos, então, o orçamento público vai ser um ato contendo a prévia a aprovação das receitas e das despesas públicas. Também pode ser entendido como o orçamento é, antes de tudo, um plano político, né, porque ele tem como base, e a gente vai falar um pouco, né, mas assim, acredito que vocês já devem ter ouvido falar sobre o planejamento plurianual, então, no planejamento plurianual, que o governo ele estabelece todas as suas metas, né, que ele pretende estar executando dentro da sua gestão, então, as metas que estão ali estabelecidas já no plano, o orçamento ele só vai viabilizar essas metas. E aí também vocês vão ver que nem tudo que está lá no planejamento de fato vai ser executado. Por quê? Porque como é uma previsão, né, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, às vezes não chega aquele recurso, né, que era a expectativa e tem que mudar totalmente as prioridades do governo, mas ele é trabalhado como plano político porque, de fato, ele só pode gastar, ele só pode executar o que tiver previsto logo inicialmente lá no planejamento, no PPA, tá? Então, é o plano de ação governamental para um período por vindouro. É um programa de governo proposto pelo Executivo, a aprovação do Legislativo. Então, o Legislativo ele vai aprovar, né, vai verificar, tem um prazo, né, para ser estabelecido, né, esse orçamento. Então, o governo ele só pode executar depois que o Legislativo aprovar. O orçamento deve claramente apresentar os propósitos e os objetivos para os quais se solicitam as dotações. Então, vocês vão ver depois, a gente vai falar, inclusive, no trabalho de vocês, que tudo lá no PPA tem lá previsto lá a atividade, né, é o que vai ser executado, e tem um orçamento destinado, a verba destinada para executar essa atividade. Então, já tem lá a peça, né, tudo bem especificado. Então, não pode muito alterar dentro daquilo, a não ser em casos extremos, como algumas calamidades públicas que não eram inicialmente previstas, né? Porque a gente até separa uma verba, né? Separa-se uma verba para isso, mas não tem, dependendo da dimensão, não tem como separar recursos, né? Para essas finalidades. Então, os objetivos para quais solicitam as dotações, os custos dos programas propostos para alcançar esses objetivos e os dados quantitativos que permitem medir as realizações e os trabalhos de cada programa. E aí também é interessante falar isso, porque dentro do planejamento, né, dentro da questão do orçamento, tem indicadores de acompanhamento. Então, a gente às vezes não sabe, mas tem várias métricas que são atribuídas a cada uma dessas ações para verificar se o alcance, né, está sendo dentro do que foi proposto. Então, conseguiu atender o número de escolas, o número de pessoas atendidas, então tudo isso também existe métricas de acompanhamento. Então, quais são as diferenças básicas? E é importante fazer essa distinção aqui entre orçamento público e orçamento empresarial. A gente já falou um pouco sobre orçamento empresarial, né? Então, o orçamento empresarial, a obtenção de lucros mediante um excesso das receitas sobre as despesas. Então, quando a gente trabalha com orçamento, tudo que tiver lucro vai ser através das receitas, né? Paguei tudo que eu deveria dentro da organização, o que sobrou é o lucro para a empresa. Já o orçamento público, a satisfação das necessidades coletivas, despesas por meio de receitas que poderão cobri-las ou não déficit. Então, deixa eu só explicar como é que
que é isso, né? Geralmente não é muito bem visto, né, dentro do orçamento público, essa questão de excedente. Então, a gente não utiliza, né, aquela questão de que a gente trabalha muito na parte empresarial, a empresa tem que ter lucro. Dentro do governo, a gente não utiliza essa ótica, né, de que o governo ele tem que ter lucro. Então, isso não funciona dentro da gestão pública. Por quê? Porque sempre que o governo tiver saldo excedente, espera-se que ele utilize ali nas necessidades coletivas. Então, sempre tem necessidade na saúde, sempre tem necessidade na segurança, sempre tem algum outro serviço que poderia ser ampliado caso tivesse recurso financeiro suficiente para isso. Então, por isso que não existe muito essa ótica de lucratividade, né? Nem o governo ter saldo excedente, porque realmente o objetivo é a satisfação das necessidades coletivas, tá? Então, sempre que tiver as despesas, que é as necessidades coletivas, ele deve se buscar, né, cobrir isso, né, através das receitas, né, que vão ser provenientes de impostos. Então, a gente vai entrar nisso também para falar um pouquinho quais são as formas de receita que o governo pode ter. Mas só antecipando para vocês, impostos é uma, né, ele pode emitir títulos públicos, como eu já falei no caso da União, tem repasses também da União para os estados, né, e tem as verbas que são repassadas. Então, tudo isso são as formas que o governo, o Estado, ele tem como financiar essas necessidades coletivas. Ou não, né, que a gente também tem muito se discutido sobre a questão do déficit público. Quem nunca ouviu falar sobre isso, dá um Google aí para pesquisa sobre o déficit público. Então, os estados, geralmente, eles devem à União, a maioria dos estados deve à União. Por quê? Porque existe muito essa codependência, né, de repasses de alguns estados eles não conseguirem, né, desempenhar e obterem total a sua receita e necessitam desses repasses da União. E aí também a União também é uma credora, mas ela também é uma devedora. Então, é uma coisa muito, um escopo muito, uma análise muito mais ampla nesse sentido. E aí, dentro disso, né, a gente também, né, só abrindo parênteses, a gente tem a lei de responsabilidade fiscal, que veio com a prerrogativa de que o governo ele não pode gastar mais do que ele arrecada, justamente para tentar reduzir esse déficit, tornar os estados mais eficientes no controle da gestão pública. Nas empresas privadas, as receitas condicionam as despesas. Nas entidades estatais, são as despesas que determinam a extensão das receitas. Tá? Então, a outra é diferente. Então, nas empresas privadas, receitas condicionam as despesas, o que eu tenho é que eu vou gastar, né? Se eu não tiver, só gasto de acordo com isso. Já nas entidades estatais, ele não tem como prever as receitas, ele só sabe quanto é que ele vai ter de despesa, né? Então, o sistema orçamentário governamental, ele é estruturada, formada pelas organizações, pessoas, informações, tecnologia, normas e procedimentos, e tem como objetivo cumprir as funções estabelecidas no processo orçamentário, concepção, execução e avaliação pré-estabelecidas pela administração pública. Tá? Então, as principais normas gerais que disciplinam os orçamentos públicos no Brasil é a Constituição Federal de 88, né, seção 2, que é a parte do capítulo de Finanças Públicas, a Lei número 4.320 e a Lei da Responsabilidade Fiscal, que foi aquela que eu mencionei, de 2000. Então, se vocês observarem, a gente só tem 21 anos, né, de Lei de Responsabilidade Fiscal, em que fala para aquele gestor que não é permitido que ele gaste mais do que ele arrecada. Então, a lei até para todo o escopo, né, no qual a gente está analisando aqui, é recente, tá? Aqui é só para depois vocês lerem com calma, porque eu acho que não vai ficar muito visível, né, no slide, né, como é o orçamento tradicional que foi projetado. Hoje a gente trabalha mais com orçamento programa, e aí depois a gente vai ver aqui ao longo falando sobre qual é essas diferenças, né? Só pegar um exemplo aqui na elaboração, ou no orçamento tradicional, são consideradas as necessidades financeiras das unidades organizacionais e no orçamento programa são considerados todos os custos dos programas, inclusive os que extrapolam o exercício. E aí, só lembrando, né, que o PPA, ele é um projeto, né, que ele é executado para 4 anos. Então, fica 3 para o governo e 1 para o próximo governo. E aí, por que fica esse programa, né, para o próximo governo, né? Porque justamente para ter o caráter de continuidade, né, daquelas ações. Então, para que um governo não assuma e pare tudo que o outro estava fazendo. Pelo menos no primeiro ano ele tem que executar ou fazer algumas atividades que estão previstas no PPA, no planejamento do governo anterior. Tá?
Então, algumas características gerais, né? O orçamento público é um ato de previsão de receita e fixação da despesa num determinado período de tempo. Então, por que é uma previsão da receita? Porque o governo ele não tem não sabe exatamente quanto é que ele vai arrecadar. Por isso que a gente fala, ó, quanto é que o governo vai arrecadar de imposto? Ele não sabe, ele faz uma estimativa de quanto ele espera, mas pode ser que as pessoas não paguem, né? Que não paguem no período que era determinado, as pessoas principalmente a gente que está vivendo momentos de crise, né? Então, o processo de arrecadação ele reduz, mas ele sabe o quanto é que ele pretende ter de despesa. Então, ele fixa a despesa, ele fala: olha, com base nessas perspectivas de receita, eu só posso gastar isso. Se for a mais, eu tenho como ver o que, é que eu vou fazer, mas se for a menos, eu ainda vou ter que reduzir ainda mais, né, essa despesa que eu tenho. E aí, por isso que a gente viu uma série de dificuldades, né, no passado recente de alguns governos, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, que não conseguiram nem pagar o seu funcionalismo público porque não tiveram a arrecadação que era almejada. Então, isso muda totalmente, né, enfrenta essas dificuldades. A gente não está falando nem de fazer novos investimentos, mas sim pagar o funcionalismo público, que já é uma parte destinada já das receitas para o pagamento desses servidores, tá? Então, juridicamente, materializa-se em lei ordinária de iniciativa do Poder Executivo, com validade anual, e aí isso é importante, enquanto o PPA ele é feito para 4 anos, o orçamento ele é para 1 ano, até justamente para trabalhar com essa previsão da receita. Então, é muito mais fácil prever a receita de 1 ano do que de 4 anos, né? Então, ele só tem validade anual. Todo ano ele tem que fazer, né? O governo ele faz essa solicitação para o legislativo aprovar a previsão de gastos dele, que exprime em termos financeiros e técnicos as decisões políticas na alocação dos recursos públicos. Nesta lei, são listadas para o exercício a que se refere todas as despesas eleitas como prioritárias pelos poderes da República. E aí por quê? Porque como os recursos eles são limitados, a gente sabe que os governos não têm recursos infinitos, ele tem que dizer, olha, dentro desse meu PPA, dentro desse PPA que tem aqui, quais são as prioridades? Então, dado que a receita prevista, né, caso eu não tenha essa receita, o que é que vem de ser de prioridade? Quais as ações que são prioritárias para aquele governo? Então, isso pode ser alterado, né, mas lembrando que todas essas ações podem ser alteradas dentro do ano, mas elas têm que estar previstas lá no PPA. Bem como as estimativas das receitas previstas para serem arrecadadas e que custearão aqueles gastos. É até interessante, né, essas estimativas, que se fala muito, né, no começo do ano começa uma expectativa, olha, o PIB daquele país, né, vai crescer tantos por cento, a estimativa de receita é X, e aí com o passar do tempo, como a economia vai funcionando, isso vai sendo reduzido e vai ficando cada vez mais próximo da realidade, então realmente trabalha-se com a previsão, com a expectativa e depois aquilo ali pode ser que não aconteça. Então, o orçamento materializa a ação planejada do Estado para a manutenção de suas atividades e para a execução de seus projetos. Os principais princípios que norteiam, segundo a Lei 4.320, são a da anualidade, né, que é a previsão por 1 ano, da unidade e da universalidade, né, que atenda a todas as pessoas, né, as ações que estão ali previstas dentro do plano, dentro do orçamento. O período no qual se executa o orçamento após a sua aprovação é conhecido como ano financeiro, o qual conhecido como ano civil, que vai valer, né, o orçamento, né, a despesa para ser gasta dentro do ano de janeiro, né, de 1/1 até 31/12. Então, inclusive, todas as despesas que forem para serem executadas e pagas pelo governo, ele tem que ter naquele período de exercício. Ele não conseguiu realizar o pagamento, ele vai ter que esperar um novo orçamento, né, ser aprovado para poder efetuar esse pagamento. Tá? Então, isso é importante, por isso que muitas empresas não gostam de negociar com o governo, porque tem esse problema. Se ele não conseguir executar ou a sua tarefa atrasar em algum momento e o governo demorar para pagar, ele realmente vai ter que esperar um outro orçamento para poder liberar a verba para o pagamento. É considerado o documento que consubstancia as finanças do Estado, então ele realmente é onde está a previsão de receita, está a previsão dos gastos, e é ele quem vai destinar realmente o que é prioridade para aquele governo, para aquela entidade naquele período. O orçamento público é considerado rígido e estático, rígido, porque não pode ser alterado facilmente, depende da aprovação do legislativo. Uma vez aprovado, se quiser fazer qualquer outra alteração, tem que passar para o legislativo novamente para o legislativo aprovar essa mudança. E ele é estático porque não muda, a não ser com a abertura de créditos adicionais. Inclusive, eu vou postar um videozinho lá para vocês também, falando sobre o que seriam os créditos adicionais, né? Que são verbas extras também que podem acontecer caso haja essa necessidade dos entes públicos. Então, para aquela verba, para aquilo ali que foi destinado, ele não pode ser alterado, mas, né, ele é estático, mas
caso tenha essa possibilidade, seria feita através de créditos adicionais. Alguns aspectos do orçamento, ele é político, né, é aquele que diz respeito à sua característica de plano de governo, programa de ação, como eu falei, né, ele está previsto no PPA, e ele vai determinar as diretrizes daquele governo. Ele é jurídico, porque é definido pela lei orçamentária no conjunto de leis do país. Ele é econômico, porque ele é resultado da evolução das características políticas do orçamento e a intervenção do Estado na economia, porque de acordo com as mudanças que o Estado faça na economia, isso pode gerar mais receitas ou pode reduzir o número de receitas, né, que o Estado venha a arrecadar. E ele é financeiro, porque é caracterizado pelo fluxo monetário das entradas de receita e já saídas de despesa, meio efetivo e normal da execução orçamentária. E aí entra a questão do orçamento versus a economia. O governo pode intervir de várias formas no mercado. Então, o objetivo de uma política orçamentária, eu até coloquei um outro slide para você, que ele explica muito mais sobre isso, né? Como é que é o poder de mercado, como é que o governo pode influenciar nesse processo de decisão. Então, quem tiver curiosidade sobre isso, né, uma análise mais complementar, dá uma olhadinha no outro slide que eu disponibilizei lá para vocês. Então, os objetivos de uma política monetária seria corrigir falhas de mercado e as distorções. Então, a gente sabe que o mercado perfeito, né, é difícil, né, de ser alcançado. Então, realmente existem distorções dentro desse processo e cabe ao governo fazer, principalmente para que a gente tem duas escolas na economia, né, tem o pessoal que acredita que uma forte participação do governo dentro das atividades da economia do país e tem um pessoal que realmente acha que o mercado vai se autorregular, né, então não precisa da interferência do governo porque o mercado ele se autorregula. Então, aqui eu estou trazendo essas duas visões só para vocês entenderem como é que isso funciona, tá? São duas visões opostas, né? Um sem interferência do governo e um com interferência do governo. Então, caso o governo venha interferir, ele pode interferir para manter a estabilidade da economia, tentar corrigir essas distorções e tentar diminuir as crises financeiras que podem estar acontecendo, melhorar a distribuição de renda, e isso aí pode ser feito, né, aumentando o nível de emprego, distribuindo a renda, né, então tem várias formas também de você corrigir essas falhas, mas são objetivos já política orçamentária. Alocar recursos com eficiência, né, que aí você vai lá, setores que não têm o mesmo poder de competitividade, então tem como objetivo também gerar e minimizar essas distorções, regular o mercado e coibir abusos também, no caso de práticas, né, de cobranças acima do que foi estabelecido, então cabe ao governo também fazer essas interferências. O governo, o orçamento ele vai ter a função social e econômica, né, a função social e econômica do orçamento público, está previsto como ajustamento na alocação de recursos, função locativa, ajustamento na distribuição de renda, função distributiva, e manter a estabilidade econômica. Então, são algumas das funções para a qual o orçamento se destina. A função alocativa, né, o objetivo é oferecer bens e serviços públicos puros, né, que esses públicos puros é que só o governo ele fornece à sociedade. Então tem algumas atividades que só o governo oferece, por exemplo, serviço de polícia. Então não existe serviço de polícia privado. Então tem algumas empresas, né, mas não é o serviço de polícia, é diferente. Então eles são responsáveis por fazer a segurança de determinados prédios, determinadas atividades, mas eles não oferecem, ele não pode prender ninguém, eles têm um objetivo diferente. Então, os serviços públicos puros, eles estão como previstos como função alocativa, né, dentro do governo. Então, eles não seriam oferecidos pelo mercado ou seriam em condições ineficientes, meritórios ou semipúblicos. Então, exemplo, saúde, né? Geralmente a gente tem um SUS, né? Que são serviços de público, tem as iniciativas privadas também, mas o objetivo, eles não são tão ineficientes, eles não conseguem abarcar toda a população. Educação, a mesma coisa, então são alguns outros exemplos também de alguns outros serviços considerados como serviços públicos puros. Criar condições para que bens privados sejam oferecidos no mercado devido ao alto risco, custo, etc., pelos produtores, por investimentos ou por intervenções. Então, o orçamento ele também tem essa função. Corrigir imperfeições no sistema de mercado, oligopólios, monopólios, que aí tudo isso, né, o outro slide ele explica um pouco melhor como é que vai funcionar isso. Corrigir os efeitos negativos de externalidades, então, o orçamento público, nessa função alocativa, ele consegue trabalhar todos esses efeitos.
Aí vamos lá. Então, os ajustes, né, na alocação de recursos, ele tem o objetivo de alocação, esses recursos públicos nos programas de governo, provisão de bens e serviços produzidos pelo governo e por segmentos não governamentais também, que são as fontes de recursos financeiros, né? Já na função distributiva, né, intervenção do Estado nos aspectos socioeconômicos que afetem negativamente a distribuição de renda do país. Exemplo, programas comunitários, tributação, escola gratuita, são algumas formas também que o governo ele consegue distribuir a renda para essa população. Função estabilizadora, que tem como objetivo lá a manutenção do nível de emprego, estabilidade do nível de preços, tentando evitar a questão da inflação. Então, o governo ele faz algumas iniciativas ou algumas tratativas para tentar estabilizar esse nível de preços, equilíbrio na balança de pagamentos e elevar a taxa de crescimento do país. Então, ele também tem, o orçamento público, ele vai dizer, olha, vamos investir nisso porque vai ter efeito sobre a manutenção do nível de emprego, vamos fazer isso aqui porque vai gerar estabilidade no preço, vai controlar a inflação. Então, tem uma série de medidas que o orçamento se destina também com esse viés, que é a função estabilizadora. Aí eu coloquei aqui só um histórico do orçamento público no país, só para vocês terem ideia, né, de como é que surgiu, né, a partir da lei de 64 e como foi esse processo de evolução até o que a gente conhece como orçamento público hoje. Então, o orçamento público ele tem no texto constitucional a previsão de 3 leis de iniciativa do Poder Executivo, né, e aí entra lá a Constituição Federal, que ele também prevê o plano plurianual, consolida, qualifica e dimensiona a programação de governo para os 4 anos subsequentes, que eu já tinha mencionado a vocês. Tem também a Lei das Diretrizes Orçamentárias, que estabelece metas e prioridades na programação de governo para o ano subsequente, que também está ali relacionado com o que a gente já falou, mas é a lei que determina isso, que estabelece essas prioridades. E a lei dos orçamentos anuais, que destina recursos à programação para o exercício, segundo a orientação da LDO. Então, a LDO estabelece as metas e prioridades, e aqui a LOA ela vai destinar os recursos a determinados programas. O plano plurianual, a gente já comentou um pouquinho, mas só trazer um conceito aqui, né, da Constituição, que ele vai estabelecer de forma regionalizada, então, cada lugar estabelece o seu próprio PPA. Então, o Estado de Alagoas, ele estabelece o PPA para o Estado, Maceió, ele faz o PPA para Maceió, Arapiraca tem o seu próprio PPA. Então, tudo isso, né, de forma específica. Por quê? Porque cada lugar, ele vai saber quais são as suas demandas, quais são as suas necessidades. Então, ele vai estabelecer de forma regionalizada diretrizes, os objetivos e metas de administração pública para as despesas de capital e outras pelas decorrentes e para os programas de duração continuada. Só lembrando que tem alguns programas que são finitos, né, ele tem prazo, né, de terminar, e tem algumas ações que são programas que não tem prazo para terminar. Por exemplo, um programa de vacinação. Então, todo ano a gente sabe que tem vacinação infantil, porque sempre vai ter crianças nascendo. Então, ele não é um programa finito, ele vai ser um programa com a data, né, que todo o governo ele vai mantendo, né, esse tipo de programa. Já alguns, né, construção de uma estrada, então terminou aquela estrada, acabou aquele programa, tá? Então, as diretrizes, objetivos e metas devem estar baseados nas políticas e estratégia do governo para o período de 4 anos. Uma característica geral, né, ele é instituído por lei, abrange sempre um período de 4 anos, iniciando sua execução no segundo ano do mandato do chefe do Poder Executivo e encerrando no primeiro ano do mandato do próximo dirigente eleito, que é justamente aquele caráter de continuidade das ações. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá se iniciar sem a prévia inclusão no PPA, ou com a lei, sem uma lei que autorize a sua inclusão, sob pena de crime de responsabilidade fiscal, justamente pela lei de responsabilidade fiscal, como eu já tinha mencionado. As ações que resultam em bens e serviços ofertados diretamente à sociedade, então, vocês vão ver, né, quem tiver interesse, né, geralmente tem um PPA aí, e a gente tem lá as ações que é prioridades para aquele governo. As despesas de natureza administrativa e outras, e antes, né, interessante que antes de estabelecer o PPA, o governo, né, o órgão, né, ele estabelece uma série de indicadores, então ele faz uma análise da economia, né, com dados, com indicadores, para tentar justificar os programas que ele vai trazer como prioridade. Então, aquilo ali não pode sair do nada, ele faz uma análise e aí, com base nessa análise, ele justifica, olha, vai tanto de recurso para a saúde, vai tanto de recurso para a educação, porque a gente já viu que isso é considerado prioridade.
Então, compreende as metas e prioridades, já a lei das diretrizes orçamentárias, né? Ele compreende as metas e prioridades da administração pública que orientam a elaboração da lei orçamentária anual em consonância com o plano plurianual. Então, dentro daquele plano plurianual, que é muito maior, que é uma previsão para 4 anos, tem a LDO. Então, os responsáveis, né, por estabelecer isso, né, para trabalhar e desenvolver o orçamento, ele vai pegar aquele PPA e vai dentro daquilo, ele vai saber fazer uma previsão de receita para aquele ano e vai dizer, olha, quais são as ações que são prioridade? Não dá para a gente resolver tudo isso que tem aqui no PPA. Né? Mas lembre que eu só posso executar se tiver lá no PPA. Então, por isso que geralmente os governos fazem um PPA mais robusto, né? Com mais metas e objetivos, porque ele sabe que ele vai ter que seguir aquilo ali. Então, é muito mais fácil eu tirar do que eu colocar. Então, por isso que depois, quando é estabelecida a LDO, ele vai pegar as metas e prioridades para aquele período de exercício. Então, o que vai ser prioridade para esse ano do governo? Tá? Então, ele vai orientar a elaboração da lei orçamentária anual em consonância com o PPA. Então, tem que fazer isso sempre de acordo com o PPA que foi estabelecido. Então, as características gerais dessa LDO é uma lei ordinária com duração de 1 ano, é o elo entre o planejamento de médio e longo prazo do PPA com o de curto prazo do orçamento anual, então ele vai trabalhar ali, né, justamente com isso, com o que foi estabelecido, porque o PPA ele pode ser considerado de longo prazo, né, porque são 4 anos, né, mas essa ação, essa LDO, é com período de 1 ano. Então, ele vai trabalhar esse médio e longo prazo com o de curto prazo, que é o orçamento anual, e deverá ser apreciado por uma comissão mista permanente, que é o Poder Legislativo, criada para este fim. Ok? Então, ele vai apresentar alterações na legislação tributária, ele estabelece a política de aplicação das agências financeiras de fomento, ele tem uma série de outras atividades, né, para a qual ele é destinado, né, mas eu não vou entrar tanto nisso, porque quem tiver interesse dá uma lidinha, né, mas é importante saber que depois, né, lembrando que a LDO ela foi desenvolvida lá com a Constituição e só em 2000 que foi a Lei de Responsabilidade Fiscal. O que a Lei de Responsabilidade Fiscal fez? Ele introduziu 2 anexos à LDO. Anexo das metas fiscais e anexo de riscos fiscais, contendo a avaliação do passivo contingente e outros riscos fiscais. Também introduziu novos conceitos, como o equilíbrio entre receita e despesa, que isso aqui parece uma coisa básica, né? Mas antes, muitos governos acabavam gastando mais do que tinha de receita, e é por isso que tem aquela questão do déficit público, como eu já mencionei. Critérios e formas de limitação de empenho, então, o que é que o governo, onde é que o governo pode gastar, como é que ele faz, então ele vai dizer, olha, ele emite o empenho para depois fazer o pagamento desse empenho, mas aí ele nessa lei de responsabilidade fiscal ele estabelece esses critérios e formas. Controle de custos e avaliação de resultados, que é justamente o acompanhamento disso através de indicadores, transferências a entidades públicas e privadas, montante e destinação da reserva de contingência e renúncia de receitas também. São alguns conceitos novos que a lei de responsabilidade incluiu. Aí aqui tem o anexo das metas fiscais, né, que é só para vocês terem ideia, vou colocar aqui, avaliar o cumprimento das metas do exercício anterior, comparar as metas anuais com as fixadas nos 3 exercícios anteriores, que é mais ou menos o que a gente vai fazer lá nas atividades de vocês, avaliar a situação financeira e atuária do país, demonstrar a evolução do patrimônio líquido nos últimos 3 exercícios, então são algumas atribuições que o governo deve estar executando. Entrando lá na lei orçamentária anual, então, a lei orçamentária anual, ela também faz parte, né, dentro da LDO, ela é complementar à LDO, ela contabiliza, né, com o PPA e orientado pela LDO os orçamentos anuais e estabelece a previsão de receita e fixa a despesa para o período de 1 ano, denominado de exercício financeiro, como eu falei, vai de janeiro a dezembro, né? Então, a lei orçamentária anual, só para vocês terem ideia, né, ela envolve o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento. Então, são os objetivos, né, para qual a lei orçamentária anual ela vai trabalhar, né? Ela vai funcionar dentro dessas 3 óticas. Então, o orçamento fiscal e o orçamento da Seguridade Social refere aos poderes executivos, legislativo e judiciário, seus fundos, órgãos e entidades de administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Já o orçamento de investimento refere-se às empresas em que o Estado, direto ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto, né? São as formas que ele pode estar alocando. Quais são as características gerais? Instrumento que viabiliza as ações governamentais,
ações traduzidas por programa de trabalho, atividades, projetos e operações, é considerado planejamento operacional e é o documento básico da administração pública para o exercício da atividade financeira. Só um parêntese aqui, ó, porque é considerado planejamento operacional. O planejamento, o PPA, ele é um planejamento estratégico, de dizer, olha, o que é prioridade para o governo. Esse aqui, ele vai dizer como é que ele vai operacionalizar aquele PPA, tá? Aí aqui, o artigo 165 dispõe que a LOA deverá vir acompanhada de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios, né? Por exemplo, se o governo ofereceu subsídios a determinado setor, então tem que dizer, justificar como é que isso vai ser financiado, não é só oferecer o subsídio e dizer, ó, a gente vai estar abrindo mão dessa receita, tem que dizer como é que isso vai ser reparado, se vai tirar de alguma ação, se vai tirar de alguma secretaria específica, de uma ação que seria desenvolvida, então tem que mostrar como é que vai ser esse processo de alocação. Caso o orçamento não seja aprovado, o governo irá realizar apenas despesas correntes, utilizando os duodécimos, ou seja, vai executar apenas 1/12 de receitas correntes para pagar as despesas correntes, ficando vedado o pagamento de despesas de capital. Então, isso aqui geralmente não acontece, né? Você tem toda uma negociação que o governo faz antes de mandar essas contas para o legislativo, né? Porque aí senão ele vai colocar somente despesas de arrecadação, não vai sendo considerado outros tipos de despesa, nem outros tipos de receita que o governo poderia estar recebendo. Então, as emendas de projeto de lei e orçamento anual aos projetos que modifiquem somente podem ser aprovadas caso sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei das diretrizes orçamentárias, indique os recursos necessários, admitido apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidam sobre dotações para o pessoal e seus encargos, serviços da dívida, transferências tributárias constitucionais para estados, municípios e Distrito Federal, e sejam relacionadas com a correção de erros ou omissões ou com os dispositivos dos textos de projetos de lei. Então, isso aqui, ó, dotações para o pessoal, é que realmente tem que estar previsto, né, o pagamento do funcionalismo público, né. Eu vou adiantar aqui, só para vocês verem também, né, como é que funciona o orçamento público e as políticas públicas. Então, o orçamento público vai ser esse mecanismo de previsão que a gente já falou, né, que todas as ações só vão poder ser executadas caso estejam previstas lá no PPA e depois seja prioridade para aquele governo naquele período. Isso aqui também a gente já mencionou, né? Vamos entrar agora aqui na questão dos programas, né? Então, o plano plurianual é constituído por um conjunto de programas por meio do quais os governos federal, estadual e municipal buscam atingir os objetivos estabelecidos. Então, vamos ver uns exemplos que fica mais fácil. Então, um dos programas aqui que eu peguei é Brasil Escolarizado. Então, dentro lá do PPA, ele tem qual é o programa e qual é o objetivo desse programa. Nesse caso aqui, é garantir o acesso e a permanência de todas as crianças, todos os adolescentes e jovens na educação básica, com melhoria de qualidade. Além da definição de objetivos, o programa deve estabelecer pelo menos um indicador que quantifique em 2 momentos a situação que se deseja modificar, antes da execução do PPA e após seu término, que é justamente para justificar, olha, eu estou gastando dinheiro, eu tenho essa situação e depois que eu gastei esse dinheiro, eu vou ter outra situação. Né? Então, tem que estar lá previsto. No caso do programa Brasil Escolarizado, alguns dos indicadores são taxa de frequência à escola, de 4 a 6 anos, e número médio de séries concluídas pela população de 15 a 17 anos. São esses 2 indicadores que vão serem acompanhados para ver se foram alcançados no final daquele período. Assim, algumas metas também são estabelecidas. Por exemplo, elevar de 65,6, situação antes da execução do PPA, para 100% ao término do PPA, a taxa de frequência à escola de crianças entre 4 e 6 anos, e elevar de 6,7 para 10,7 o número médio de séries concluídas por jovens entre 15 e 17 anos. Então, isso tudo, né, por isso que mudou, né, a concepção de como era feito o orçamento tradicional para o orçamento programa. Aí vamos lá. Com base no programa, né, ali a gente teve, né, quais são as ações, aqui ele colocou quais são os indicadores, aí colocou o que é que ele espera ter, que tinha antes e como ele espera ter depois, e aí depois disso é que vai entrar as ações. Então, o que é que o governo vai fazer para poder alcançar esses indicadores? E aí o governo vai listar quais são as ações. Então, ele listou o programa, listou o objetivo do programa, listou os indicadores e depois as ações para alcançar esses indicadores. Então, apenas os programas previstos no PPA podem receber recursos nos orçamentos anuais ou ser priorizados pela lei das diretrizes orçamentárias, que também, como a gente já tinha mencionado.
As ações. Para atingir seus objetivos, o programa se desdobra em ações e estas, por sua vez, são compostas de atividades, projetos e operações especiais. Ó, então ele se desdobra, né, como a gente falou, em ações, né, e dentro dessas ações tem as atividades. Então, as atividades são as ações destinadas a fornecer produtos, bens e serviços para a sociedade de modo contínuo e permanente. Exemplos: vigilância sanitária de produtos, conservação de estradas, compra de livros. Então, essas atividades, eles têm um período de tempo muito mais longínquo, né? Aí a gente entra lá naquele mesmo programa, só para vocês terem ideia. Ó, Programa Brasil Escolarizado. Qual a atividade? Distribuição de livros didáticos para o ensino médio. Qual é o órgão executor? Ministério da Educação. Qual é a abrangência nacional? Qual é a quantidade de livros? Aí ele vai listar aqui, né? E o custo total dessa ação é isso que faz lá, tem que estar lá estabelecido. Lá na LOA, né, na LDO, quando eles vão dizer, olha, apesar de ter previsto esse valor aqui para gastar, a gente não vai gastar tudo isso, a gente vai gastar, sei lá, 30 mil só, porque a gente não tem esse recurso financeiro total. Então, dá para ser feito esses ajustes também, e aí diminui, né, sei lá, talvez a abrangência, ou distribua menos livro do que era o efeito inicial, mas isso tudo tem que estar lá previsto a ação e o programa. Já os projetos, né, ali a gente está falando de atividade. Os projetos, eles são ações novas. Então, enquanto a atividade, eles são ações destinadas a fornecer produtos para a sociedade de modo contínuo, né? Então, livros, sempre vai ter livros a serem demandados. Os projetos são ações novas executadas em períodos definidos, limitados no tempo, dos quais resulta um produto que irá contribuir para aperfeiçoar ou expandir a atuação do governo. Exemplo: construção de moradias na área rural, modernização do porto. Então, isso, né, construiu as moradias, acabou o projeto. Modernizou o porto, acabou. Construiu uma estrada, acabou a estrada, terminou de fazer a estrada, pronto. Então, o projeto, ele tem um tempo específico para a sua execução. Ele não é uma atividade, como a gente falou lá, que é um período de tempo que sempre vai se renovar. O projeto, ele tem data finita, né? Ele, assim que terminar aquela atividade, ele acaba. E as operações especiais, eles vão corresponder às ações que não geram produtos nem representam prestação de serviço. Exemplo: pagamento das despesas com juro e amortização da dívida pública, transferência, indenizações, pagamento de aposentadorias de servidores. Então, tudo isso são operações especiais que também tem que estar previsto lá no orçamento, mas ele não gera um produto específico para a sociedade. Para cada atividade, cada projeto e cada operação especial, o PPA deve definir a meta a ser atingida e estimar o montante de recursos necessário para que isso aconteça. Então, quanto é que desse orçamento vai ser destinado para cada uma dessas atividades? Então, como esse orçamento ele é executado através de vários procedimentos: programação financeira, né, cota autorizada para o órgão a gastar. Então, a gente sabe que, se eu estiver falando, né, de governo estadual e municipal, a gente tem as secretarias, ele vai dizer, olha, cada secretaria tem determinada verba para executar as suas atividades. O ordenador de despesa de cada órgão autoriza a contratação de fornecedor de bens ou serviços de uma ação, a qual ocorrerá a partir do processo de licitação. Então, o governo, né, ele tem até determinado valor, ele não precisa fazer licitação, mas projetos maiores, atividades maiores, ele tem que abrir para licitação pública, né? Então, a licitação vai ser a justificativa para a contratação de fornecedor, podendo ocorrer através de concorrência ou exclusividade, se só existir aquele fornecedor para aquele item. Contratação, formalização jurídica, assinatura de contrato das obrigações das partes. Já o processo de pagamento do fornecedor ocorre em 3 etapas, que é o empenho, que é o comprometimento de se reservar um determinado recurso para cobrir despesas com aquisição. Então, o governo, né, fez a contratação, o governo diz, olha, eu vou empenhar esse recurso financeiro porque eu estou assumindo essa dívida. É assim que acontece. Então, é realizado o empenho. Ele deixa o recurso financeiro separado para pagar aquela dívida quando ela for feita a atividade. Depois disso, é feita a liquidação, que é o reconhecimento de que o bem ou serviço foi entregue ou prestado. Então, eu faço o empenho, separo a verba. Quando ele for executado, eu vou lá, faço a liquidação, para depois vir o pagamento, que aí vai ser a quitação do débito através de uma ordem bancária em favor do fornecedor ou prestador. O demonstrativo dos gastos é feito através de relatórios periódicos, né, que vão sendo repassados para os órgãos competentes.
Esses relatórios são enviados aos tribunais de contas, que têm a competência para julgá-los, né? E são disponibilizados também para que a população faça esse acompanhamento das contas públicas. Ok? Quem fiscaliza o orçamento público, a gente tem o controle interno, né, que é justamente o Tribunal de Contas, que dá as ouvidorias, controladorias. Tem o controle externo, que é exercido pelo Poder Legislativo, né, que os tribunais de contas, né, que são os órgãos auxiliares do Legislativo para fazer esse controle. E a gente tem um controle social que pode ser feito pela população também, né, que aí entre os conselhos, as conferências, redes e fóruns, que são pessoas responsáveis para fazer isso. Tá? Aqui também é uma série de questionamentos que é interessante, né? Como é que isso pode ser feito, né? Para a execução disso. Deixa eu só mostrar isso que eu acho interessante, né? O orçamento público no Brasil, ele é autorizativo e não obrigatório, pois a gestão pública não é obrigada a executar tudo que está previsto nas leis orçamentárias. Quando ele estabelece a LDO e a LOA, ele diz, olha, isso aqui é a minha prioridade, é o que eu quero fazer, mas não quer dizer que eu vou fazer, tá? Então tem essa distinção, é o que eu pretendo fazer, porque pode acontecer uma infinidade de coisas que levam o governo a não executar tudo que estava previsto. Então ele é autorizativo, então o legislativo autoriza o governo a fazer aquilo. O que não é permitido é que se faça gastos que não sejam previstos autorizados nas leis. Isso aumenta a necessidade que a sociedade controle a gestão orçamentária e financeira dos recursos públicos. Então, por isso que quando o governo está trabalhando, né, existe essa dificuldade. Não é tão simples, né, não é tão rápido ele fazer as atividades, porque realmente tem todo um rigor, né, por trás disso. Tem toda uma série de atividades, né, que devem ser feitas. Então, quando ele estabelece lá, quando ele faz, olha, isso aqui é a minha prioridade para aquele ano, ele vai estar dizendo que aquilo é o que ele quer fazer, mas não necessariamente ele vai fazer. Mas se ele for fazer qualquer modificação ali, ele vai ter que passar novamente para o legislativo aprovar. Então, por isso que não é tão simples, né, esse papel e esse aspecto público também, quando a gente está analisando na iniciativa privada, que pode, né, ter uma facilidade maior dentro desse processo, né, porque só depende daquela organização fazer essas modificações. E era isso, pessoal, que eu queria passar para vocês, né, a gente coloquei muito material lá para vocês acompanharem, mas até não é muito, não vou falar muito aqui, porque senão vai ficar muito cansativo para vocês. Quem tiver dúvidas, eu vou botar outros vídeos para complementar esse tipo de análise. Então, era isso que eu queria falar. Tchau, tchau, até mais.